Juízes capítulo 6. Versículo do 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais nobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Até o versículo 16, para a nossa meditação. Amados, a gente vê aqui o chamado de Deus na vida de um homem, chamado Gideão. Esse povo estava vivendo dias de muitas perseguições, de grandes dificuldades. E quando a gente lê essa passagem, a gente vê que Gideão, ele estava um pouco entristecido diante de algumas dificuldades. E ele estava aqui em alguns questionamentos. Irmão, se der para aumentar mais esse ventilador, porque parece que quando coloca o volume dele todinho, ele para dessa zoada. Se não parar, o irmão desligue. A gente vai ter que dar um conserto aqui nesses ventiladores. Às vezes o volume dele todo, ele fica mais... ou tudo ou nada. Glória a Deus. Então, amados, voltando aqui à palavra, estava lá Gideão malhando trigo, estava lá fazendo aquele trabalho para salvar dos midianitas, dos inimigos, que quando eles vinham, para guerrear, eles não só matavam o povo, como também eles roubavam, eles levavam aquilo que as pessoas tinham de muito precioso. E a gente sabe que naquela época, o trigo era algo muito precioso, era algo que eles negociavam e que tanto servia para a manutenção deles, como também para a venda, Alguns vendiam o trigo já para outras pessoas, e era isso que ele estava fazendo. Estava fazendo aquilo para salvar, para livrar dos inimigos. E no momento que ele está fazendo aquele trabalho, que ele está trabalhando, o Senhor aparece para ele
E Deus diz uma coisa para ele, que ele fica espantado quando o Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente. Quando ele escuta essa palavra, o Senhor é contigo, homem valente, ele respondeu, ele disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amados, ele estava triste. Gideão se encontrava um pouco desacreditado, né? E quantas vezes no nosso caminhar com Deus, nós entramos em alguns momentos em que, às vezes, a gente até desacredita daquilo que Deus nos falou. E sempre esses momentos vêm momentos de pressão, momentos de dificuldades. Aqui o povo estava sendo perseguido pelos midianitas. E o Senhor chega trazendo aquela palavra de ânimo para Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Quando Deus diz isso, Gideão diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes, amados, que a mesma coisa se repete nas nossas vidas. Em alguns momentos a gente diz: Senhor, se tu estás comigo, por que isso me acontece? Senhor, se tu estás na minha vida, por que essas coisas me acontecem? Senhor, se tu estás comigo, se a tua palavra é a verdade, se a tua palavra diz isso e aquilo, por que não acontece na minha vida? Por que não se cumpre na minha vida? Esse era o que Gideão estava vivendo naqueles dias. E Gideão até citou: ah, os nossos pais nos contaram isso, nos falaram isso do Senhor, que o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor livrou das mãos de Faraó. Porém agora ele diz: o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Aleluia. E meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer nas nossas vidas, quando estamos vivendo situações como essas, quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus colocou em nossas mãos, quando às vezes a gente olha para o nosso trabalho, para a nossa família, e é como que algo vem para tirar tudo, para roubar tudo, e a gente olha assim e diz: Senhor, tem misericórdia, não permita que isso aconteça. E a gente olha e vê aquilo que estava indo tão bem no trabalho, e a gente tão feliz, tão alegre, de repente começa a desandar as coisas. E a gente diz assim: mas Senhor, por que está acontecendo? Estava dando tão certo, estava indo tão bem, estava sendo tão bom, Senhor, na minha vida, e por que a situação ficou desse jeito? O Senhor não está comigo. E por que as coisas estão desse jeito? Por que, Senhor, as coisas estão dando errado na minha vida? Depois de tanto tempo, Senhor, estava tão bem, e agora está dando tudo errado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu perdi o emprego, isso deu errado, aquilo deu errado, algo que eu planejei tanto, que eu sonhei tanto, e deu tudo errado. Não aconteceu do jeito, Senhor, que eu queria que acontecesse. Gideão estava muito triste, amados. E ele disse: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Amados, sabe que muitas vezes as pessoas que não conhecem a Deus,
em momentos que nós passamos por algumas dificuldades, e a gente sem querer demonstra aquilo que nós estamos passando, para aqueles que não conhecem o Senhor, eles vão zombar de nós. Cadê o teu Deus? Tu não disse que crê no teu Deus, cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Tu não disse tanto que tem fé? Tu não vive falando que tem fé? Cadê tua fé? Cadê o teu Deus? Por que teu Deus não faz? E isso muitas vezes o que é que acontece? Nos entristece. Essas palavras do inferno. Mas a gente vê, amados, que é exatamente nessas situações que Deus ele vem trabalhar na nossa vida. É quando a gente pensa que tudo está dando errado, é quando a gente olha e vê tudo se desmoronando na nossa vida, e a gente olha diante daquela situação, e vê uma situação de destruição, e vê algo que saiu da nossa vida, algo que se foi, mas a gente começa a glorificar ao Senhor, e a continuar com os nossos olhos firmados nele, porque se diante das situações, das dificuldades, nós estivermos posicionados, como o Senhor quer que a gente esteja, amados, os nossos olhos contemplam a vitória. O que acontece é que muitas vezes, quando vem as dificuldades, as adversidades, nós nos deixamos ser levados por elas. Isso é o que tem acontecido muitas vezes em nossas vidas. Vem alguma coisa, alguma perseguição, alguma afronta, alguma pressão, e a gente se deixa ser levado por essa pressão. E quando essa pressão nos leva, então a gente sai do propósito de Deus, que era continuar confiando e acreditando nele, mesmo em meio às dificuldades. Aleluia! Por que, amados, isso acontece? Porque a gente precisa orar mais, nós precisamos exercitar mais a nossa fé, amém? Precisamos conhecer mais o Senhor através da sua palavra, conhecer a vontade dele, estar num lugar, de glória na presença de Deus, estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí a gente vai aprender, quando vier esses momentos, a gente vai continuar posicionados, a gente não vai desanimar, a gente não vai baixar a cabeça, porque é tudo isso que o diabo quer. E, amados, isso acontece muito em quem tem promessa de Deus. Nós que temos promessas de Deus, muitas promessas de Deus nós temos, amém? Tem uma que é a maior promessa que o servo de Deus ele tem, é um dia deixar esse mundo e morar com Jesus Cristo. Essa é uma das maiores bênçãos e promessas que Deus nos deu, mas há outras promessas do Senhor para a nossa vida, aqui nessa terra, e tudo que o diabo ele quer fazer, é tirar os nossos olhos dessas promessas, dessa certeza, e colocar os nossos olhos nos obstáculos e nas dificuldades, para nós não vivermos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. O propósito do inimigo sempre é esse, é querer colocar a gente contra Deus. Assim como aconteceu com Gideão. Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É essa a interrogação muitas vezes, tanto de pessoas que estão ao nosso redor, como muitas vezes de nós mesmos. Às vezes falamos isso em oração, diante de Deus, só no pensamento, mas, amados, o ruim é quando essa palavra sai dos nossos lábios, e às vezes a gente escapole, e às vezes a gente não vigia a nossa língua, e quando vem algumas coisas a gente já abre a boca e blasfema de Deus, e o diabo fica muito alegre com isso, enquanto aquilo está só na mente, só Deus está sabendo,
A gente, no pensamento, Deus, por que isso está me acontecendo, Senhor? Tu não estás comigo. Mas quando isso começa a sair da nossa boca, e o diabo começa a escutar, ele fica muito feliz. Sabe por quê? Porque ele está se alegrando, porque ele está vendo a nossa incredulidade, porque ele está percebendo que aquilo que nós falamos não é aquilo que nós vivemos, e ele fica muito feliz quando ele nos vê reclamando, murmurando, dizendo: cadê Deus? Eu vou abandonar a fé, eu vou deixar a palavra de lado, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar tudo, eu vou jogar tudo para o ar. É tudo isso que ele gosta de escutar a gente falar. E quando ele escuta isso, aí ele vai preparar as coisas. Ele vai preparar as coisas justamente para nos pegar na palavra que a gente falou. Mas quando vem as pressões, quando vem as dificuldades, e mesmo por dentro a gente sofrendo, a gente com aquela dor, mas a gente abre a nossa boca e diz: Deus, tu estás comigo, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Amados, o diabo ele pira com isso aí, ele vai embora, porque ele sabe que mesmo na dificuldade, mesmo na pressão, mesmo nos momentos difíceis, mas eu e você, nós continuamos com a nossa fé firmada na palavra de Deus, mesmo que dentro de nós a gente esteja sofrendo, esteja sentindo uma dor, né? Algo que está nos matando por dentro, mas a gente não deixa isso sair pela nossa boca, amém? Está só dentro, mas a nossa boca sai a palavra de Deus. Alguém pode dizer assim: pastor, isso não é hipocrisia não, está sentindo uma coisa e dizer outra? Não, amados, isso é fé, amém? Fé é mesmo você sentindo uma coisa contrária, mas você fala o que está na palavra de Deus. Mesmo que você esteja passando por uma pressão, alguma coisa que em algum momento você perceba: Deus não está comigo, parece que Deus me abandonou, mas você não fala essa palavra, mesmo você sentindo isso, porque você diz: meu Deus, o Senhor nunca mais falou comigo, o Senhor não tem me dado nenhuma direção, o Senhor, Pai, eu preciso da tua ajuda, o Senhor não tem falado comigo, o Senhor, não sei, não tem trabalhado na minha vida, Senhor, parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor não está comigo. Enquanto está só dentro de nós, amados, só Deus está sabendo. Mesmo a gente sentindo isso, mas a gente diz: Senhor, eu te louvo, porque tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Aí a gente diz: Pai, eu te louvo, porque na tua palavra diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, a situação está mostrando, está trazendo assim dentro de nós aquela dor de que Deus não está conosco, mas Ele disse na sua palavra que está conosco, amém? Então é essa palavra que nós temos que falar, mas é muito difícil. Enquanto nós não nos disciplinarmos, não tivermos firmados em Deus, buscando cada vez mais conhecer a vontade dEle, por isso que a meditação na palavra é tão importante, a gente meditar mais na palavra, está sempre meditando, buscando conhecer a vontade de Deus, porque nesses momentos a gente vai falar o que está na palavra de Deus, e não o que a situação está dizendo. Aí a gente vê tudo, né, diante dos nossos olhos, tudo destruído, tudo sendo consumido, mas a gente levanta as mãos e diz: Senhor, eu creio que Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus da minha vida, o Senhor tem um banquete de glória para a minha vida, eu creio que o Senhor é o Deus da restituição. E a gente vai falando a palavra, vai falando a palavra. O Senhor me prometeu isso, o Senhor me falou isso, eu te louvo pela tua palavra, pela tua graça. E aí, amados, a gente vai no meio da dificuldade, falando a vontade de Deus, e o diabo, ele fica revoltado com isso, ele fica muito contente quando a gente reclama, ele fica pulando muito de alegria, quando a gente reclama, diz que Deus abandonou, diz que Deus não se preocupa conosco, né? Quando a gente vai falando essas coisas, e o Senhor, ele fica triste conosco, né? Ele fica triste, porque nós estamos negando a Ele, nessas situações, nesses momentos, quando nós abrimos a nossa boca
e falamos essas coisas, murmurando contra o Senhor. Quando a gente vai se disciplinando nisso, uma vez por outra, a gente escapola e fala alguma coisa, mas depois a gente volta e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, eu esqueci, mas a tua palavra me diz isso, e eu creio nela, na tua verdade. A gente vai corrigindo esses erros, né? E continuamos firmados no Senhor. E aí Deus diz para Gideão: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amados, um homem que estava desanimado, que estava sendo perseguido, quando o Senhor aparece para ele, a primeira coisa que Deus fala é que ele é um homem valente. Imagina a gente assim, né, em dificuldade, passando por coisas, por momentos, e Deus falar uma coisa para a gente. Se for pela lógica, pelo que nós estamos sentindo, alguém até profetizar isso, a gente diz: não, isso foi da carne que o irmão profetizou, porque não é isso que eu estou sentindo. Mas, amados, o que Deus ele está falando para a nossa vida, não é aquilo que a gente está sentindo, é aquilo que nós somos nele. Amém? Então, muitas vezes a gente se engana porque alguém profetiza alguma coisa para a gente, e a gente fica assim, diz: não, meu Deus, eu não estou entendendo, porque a pessoa falou uma coisa, mas não é isso que eu estou vivendo, não é isso que eu estou precisando. Mas, amados, é isso que Deus ele quer falar ao nosso coração, porque talvez a gente gostaria que Deus falasse para nós algumas coisas, alguns detalhes do que a gente estamos sentindo, mas Ele sempre vai falar aquilo que nós somos nele. E o Senhor disse: você é um homem valente. E depois Deus fala de novo com ele e diz: vai nessa tua força. Fosse olhar pela lógica, mas que força eu tenho? Eu estou fraco, Deus, eu não estou acreditando, eu tenho desacreditado do Senhor. Qual é a força que eu tenho, né? Pode até dizer: o anjo se enganou de dizer vai nessa tua força, porque eu não tenho força nenhuma, eu estou fraco, né? E muitas vezes, amados, a nossa condição é essa. Deus sabe muitas vezes como nós nos encontramos, às vezes realmente fracos por dentro. A palavra de Deus diz: se te mostrares fraco no dia da batalha, a tua força será pequena. Amém? Mesmo se sentindo fraco, eu sou forte, porque o Senhor está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se está a batalha diante de nós e a gente é Deus, eu sei que é dessa vez que eu vou perecer, é dessa vez que o inimigo vai me derrotar, é dessa vez que eu não tenho vitória. Eu sei, Senhor, que essa está perdida, essa eu não vou ganhar. Então a gente já está profetizando aquilo que a gente vai viver, e o diabo vai ficar muito feliz com isso. Não, pastor, mas é a realidade. Não, pastor, mas é a verdade. A verdade é que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? A verdade é que aquele que tem Deus, a palavra do Senhor diz que com Deus nós saltamos muralhas. Amém? Nós venceremos exércitos. Aleluia! Porque o Senhor está conosco. E Deus disse para ele: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Eis que a minha... porventura não te enviei eu? Deus falou, né? Vai, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele vai de novo, amados. E ele disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Amados, nós gostamos muito de dar desculpas a Deus das coisas, principalmente quando Deus nos dá uma missão, principalmente quando estamos debaixo do envio de Deus para fazer a sua obra, para fazer o seu trabalho. A gente gosta de dar muitas desculpas para Deus. Quando a gente está no trabalho, a gente vai trabalhar,
E a gente está lá disposto a fazer tudo o que o patrão mandar. Olha, vá para aquela área, a gente vai. Olha, agora hoje você vai fazer aquilo. Não, hoje você vai para ali. Não, hoje você vai para ali. Então, a gente estamos sempre nas ordens, né? Para onde o patrão mandar, o que ele mandar fazer, a gente faz, que a gente está para o trabalho. Mas, amados, para Deus, a gente é muito bom em dar desculpa. Não, Deus, eu não posso. Não, Senhor, coloca outra pessoa, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu acho que o irmão ali tem mais condição do que eu, tem mais dom do que eu, e Senhor, eu não quero não. O Senhor coloque outro, né, mas eu não quero não. Isso, amados, para tudo. Aleluia, às vezes até uma coisa grande que Deus está preparando para a gente. Não, Deus, eu não quero não, eu não mereço isso. Isso não é para mim. E foi a mesma condição aqui que esse homem de Deus, chamado Gideão, ele estava. E ele ainda continuou dando desculpas a Deus. Senhor, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa do meu pai. Aí Deus falou de novo, mas era uma luta. Deus levantando o homem se colocando para baixo. Quantas vezes que a gente é assim também? A palavra de Deus nos levanta, mas a gente se coloca para baixo. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu sou um derrotado, só nasci para sofrer, nada dá certo na minha vida. Para os outros tudo dá certo, mas para mim nada dá, tudo para mim dá errado. Eu não sei, acho que eu só nasci para sofrer, eu fui predestinado para sofrer. É isso muitas vezes que a gente fala, é isso muitas vezes que a gente ouve as pessoas falarem. E se a gente perceber nessa palavra, o que estava acontecendo aqui com Gideão era isso. Deus levantando ele, homem valente, e ele, não, Senhor, eu não posso nada, eu sou fraquinho, eu sou o menor na casa do meu pai, vai nessa tua força. Ah, Senhor, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa do meu pai. Amados, isso às vezes soa até como humildade, mas não é humildade. Ah, Senhor, eu sou tão pequenininho, Senhor, na tua casa. Ah, Senhor, eu sou pó e cinza, eu sou o germe da terra. Né? Isso soa como humildade, a gente está sendo humilde diante de Deus. Mas isso não é humildade, amados. Humildade é a gente se render à palavra de Deus. Humildade é a gente concordar com o que a palavra de Deus concorda. Amém? Aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É claro que nós somos formados do pó da terra. É claro que o Senhor nos formou do pó da terra, mas nele nós somos criados para reinar, para vencer, porque esse foi o chamado que ele deu para cada um de nós, para reinarmos em vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já falava que em todas essas coisas, em todas as dificuldades que ele falou, tribulação, perseguição, angústia, fome, espada, tantas coisas, ele disse, em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos chamou, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Deus ainda continua insistindo com o homem. No versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amados, se a gente continuar a ler esse texto, a gente vai ver que a luta continua. Ele vai fazer prova com Deus, e para confirmar, né, e uma vez, duas vezes, ele usa a lã, né, aquela passagem que a gente vê quando ele faz essa prova com Deus, e ele coloca uma lã para ficar lá no sereno da noite, e ele faz uma prova, que se Deus é com ele, aquela lã, amanhecesse o dia, quando ele espremesse aquela lã, não ia sair água, e foi o que aconteceu. Quando ele se acordou, que ele pegou a lã, né, um algodão, e ele espremeu, não tinha nada de água, passou a noite no sereno, mas não
sugou a água. No outro dia ele fez outra prova: Senhor, se tu estás comigo agora, a lã vai amanhecer com água. Aí foi lá, colocou, quando espremeu, amado, saiu água. Então foi uma luta muito grande para esse homem entrar dentro do propósito de Deus. Amém? Eu fico pensando que a gente às vezes tem a certeza do chamado de Deus na nossa vida, mas às vezes a gente gosta de fazer umas manhinhas com Deus. A gente às vezes gosta de fazer, umas coisinhas para Deus nos falar, e Ele é tão bom que fala. A gente tem a certeza, sabe que foi Ele, mas a gente diz: Deus, eu quero uma confirmação, como Gideão, E pela misericórdia dele, Ele nos ama tanto, Ele nos dá as confirmações, justamente para nos mostrar que Ele é conosco, e que Ele quer que a gente faça a sua vontade, a sua obra. E quando a gente vê, amados, toda a história de Gideão, do capítulo 7 em diante, a gente começa a ver a vida desse homem mudar. Depois que o homem aceitou a vontade de Deus na vida dele, depois que esse homem entrou no propósito de Deus e começou a acreditar no que Deus tinha falado para ele, as coisas começaram a mudar. E a gente vê o chamado de Gideão. Ele reuniu o povo, para ir com ele, e a gente vai lendo, mas no versículo de número 15, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Então Gideão agora torna-se um líder com excelência. Amém? Gideão torna-se um modelo, e ele falou: olha, da forma que eu fizer, vocês façam também, porque vai dar certo. Aleluia! Foi essa a visão que Deus me deu. E aí, amados, no versículo 18, quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Aleluia! Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele ia às imediações do arraial, ao princípio da vigília, da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocando as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e segurava na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até ao limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azé e de todo o Manassés,
foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão, até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens pelo Jordão, até Bet-bara. E aí continua, amados, mas no capítulo 8, a gente vê, quando a gente lê todo esse capítulo, a gente vai ver a grande vitória que o Senhor, Ele deu para Gideão e esses homens que com ele estavam. Então a gente vê que vale a pena acreditar na palavra de Deus. Amém? Vocês continuam lendo em casa todo esse trecho, a gente tem louvores que falam sobre isso, né? Mas assim, é interessante, amados, a gente vê somente a vitória que Deus deu a Gideão, mas para que Gideão tivesse essa vitória, para que ele pelejasse com o povo, ele primeiro foi trabalhado por Deus, ele primeiro teve que aceitar o chamado de Deus, ele teve que aceitar a missão que Deus estava dando para ele, porque o Senhor disse: olha, Gideão, é você é um homem valente, vai nessa tua força. E ele se colocando para baixo, e ele se achando pequeno, e ele não querendo a vontade de Deus, mas quando ele se entregou, quando ele foi trabalhado pelo Senhor, e deixou a palavra de Deus dirigir a vida dele, Deus deu vitória. E assim também será na nossa vida, amados. Nós só vamos ter vitória quando nós tivermos na vontade de Deus. Nós só vamos viver o que Deus tem preparado para nossas vidas quando nós nos enquadrarmos e quando nós começarmos a aceitar a palavra de Deus, aquilo que Deus fala na nossa vida, e não aquilo que nós pensamos, e não aquilo que as pessoas elas pensam de nós. O importante é a gente se firmar na palavra de Deus, a gente ter certeza, é o que temos falado. Ainda que todo mundo não acredite, ainda que todo mundo diga: não foi Deus que falou, mas você continua acreditando e dizendo: eu sei que foi Deus que falou comigo. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela precisa ter convicção para a nossa vida, amém? E não para a vida das pessoas. Se Deus falou alguma coisa com você, se Deus falou para você, então é para você a palavra, é você que vai viver. Não, pastor, mas me falaram que não é de Deus, me falaram que não vai acontecer, me falaram que não foi Deus que falou, e eu fiquei assim pensando, eu fiquei assim em dúvida. Você tem certeza? Vai nessa tua força, faça a vontade de Deus, se renda à vontade de Deus, vença os desafios, vença a dúvida, vença a incredulidade. É tudo isso que precisamos vencer e nos firmar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus fala, Deus cumpre, porque a palavra dele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo que a situação, mesmo que você olhe para as condições e elas não estiverem sendo favoráveis àquilo que você espera, aquilo que você deseja, isso não é motivo para desanimar. Sempre que vem uma grande vitória, vem uma grande luta atrás dela. Sempre que tem algo de Deus muito grande chegando para as nossas mãos, para as nossas vidas, também vai se levantar uma grande oposição, também vai se levantar muitas coisas contrárias, para que a gente não viva o propósito de Deus. Mas se permanecermos fiéis ao Senhor, se permanecermos fiéis a essa palavra, nós vamos viver os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus que Ele tem preparado para as nossas vidas. E o Senhor, Ele vai calar a boca de muitas pessoas que falaram de você, que não acreditaram em você, que não confiaram em você, que disseram que você não ia conseguir, que Deus não era contigo, que não foi Ele quem te deu a direção, de que você está sozinho na batalha, se surpreenderão, porque verão a mão de Deus estendida ao teu favor.
E nessa noite Deus está falando com pessoas que chegaram aqui desacreditadas, que chegaram aqui nessa condição, sem acreditar, porque as coisas estão acontecendo tão contrárias na tua vida. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que você é valente, para dizer que você tem que continuar nessa sua força, que você precisa levantar a sua cabeça e saber que nele você tem a vitória, que ele é a tua força, que ele é a tua alegria e que ele vai cumprir todas as palavras que ele falou para você. Porque nas promessas de Deus tem o sim e o amém. Aleluia! As promessas dele, para mim e para você, tem o sim e o amém. Então nós vamos vivê-las. Pode ter certeza que você vai viver todas as promessas que Deus, ele tem preparado para a sua vida. Nós viveremos todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Não baixe sua cabeça, não desanime, vença esse sentimento de inferioridade, de se sentir pequeno, de se sentir que não é nada, que Deus não tem nada na tua vida. Os outros, todo mundo é assim, e Deus parece que não se preocupa comigo, todo mundo tem chamado, todo mundo faz alguma coisa, só eu que não faço nada. Deus está te olhando, Deus está te vendo, e Ele vai fazer na tua vida. Vai chegar o tempo que Deus ele vai te levantar com muito poder e autoridade. Aleluias, tudo tem um propósito. Amados, o ministério de Jesus, o ministério de João Batista e tantos outros, começou no deserto. Você não vai começar num púlpito. Você não vai começar num púlpito. Você vai começar sozinho com Deus, orando, buscando, adorando, servindo. Amém? Sendo uma bênção na igreja. Aí vai chegar o tempo de Deus te colocar no púlpito, para você pregar a palavra, para você fazer a obra de Deus. Eu nunca esqueço, um certo dia, numa reunião de pastores, e o pastor da igreja, ele contando que um grande ministério, e um rapaz foi procurar o pastor, disse: pastor, olha, eu sou um pregador da palavra, eu sou um missionário, e eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ficar aqui fazendo parte dessa igreja, e eu tenho um grupo que eu me reúno com eles, e eu quero ligar esse grupo com vocês, eu quero fazer parte desse ministério. O pastor disse: tudo bem, irmão, a gente vai conhecer o grupo, as pessoas. Sim, pastor, mas primeiro eu quero saber uma coisa: como é que vai ser? O pastor disse: não, irmão, vai ser, a gente vai conhecer o grupo, a gente vai ensinar a vocês a nossa visão. Ele disse: sim, pastor, mas eu quero saber quanto é que eu vou ganhar. Aí o pastor disse para ele: olha, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, se você quiser ficar aqui conosco, você vai começar a servir. Ele disse: olha, o que eu dou para você é um funil com o bico para cima. Ele ficou espantado, disse: não, o negócio é apertado. O pastor disse: olha, é assim, se você quiser, se você aguentar, então você vai passar pelo processo. E o funil com o bico para cima já sabe, né? No começo é apertado, mas depois, aí vai estar na bênção. Ele olhou, disse: gostou? Disse: pastor, eu vou orar, eu vou pedir confirmação a Deus. E não aceitou a proposta. Por quê, amados? Porque muitos não estão dispostos para servir. Ministério não é ser visto, é servir. Amém? Eu, para estar aqui hoje, eu varri a igreja e ainda varro se for preciso. Eu não tenho isso de dizer: não, eu sou pastor, o meu é só pregar. Não, eu fui chamado para servir. Se for preciso, varro a igreja, troco lâmpada, faço qualquer coisa, porque eu estou para servir o reino de Deus. Mas muitos pastores é assim,
eles chegam na igreja, já está tudo aberto, tudo pronto, ele chega direto para o altar, né? Termina, faz a pregação, antes de terminar o culto, ele já sai, pega o carro e vão embora. Os obreiros é que fica, é que termina o culto, é que fecha a igreja, é que faz as coisas, porque o trabalho dele é pastor. Qualquer coisa que precisar na igreja, não é comigo não, eu sou pastor. O meu trabalho é pastor, não é resolver sair, trocar lâmpada, ajeitar uma coisa e outra, não. O meu ministério é pastor. Mas, amados, Deus nos chamou para servir. Amém? Eu, quando comecei no ministério, eu comecei servindo um pastor. Comecei servindo ele. Quando abriu a igreja aqui em Pão de Açúcar, era o pastor de Taquaritinga, um homem de Deus, foi quem me ungiu a pastor. Ele agora está na glória com Jesus, e eu servia ele. Ele vinha, fazia os cultos, ficava na porta, recebia as pessoas, era o meu ministério. E aí o tempo foi passando, eu era uma das pessoas da igreja, tinha alguns outros irmãos. E depois foi enviado para lá, eu fazia parte da igreja, já era obreiro na igreja, dirigia cultos, já fazia parte da igreja já. E uma época que, depois esse pastor, ele foi embora para o Recife, e ele não ficou mais nos dando assistência de Taquaritinga, então a gente ficou tendo assistência de Santa Cruz. E ficou um presbítero dando assistência, né? Quando o pastor saiu, eu fiquei na frente do trabalho. E depois esse irmão era um presbítero, ele chegou, e eu também comecei a servir ele. Ele chegou, né, tomou a direção do culto. E, amado, se eu não tivesse ministério de servir, eu dizia, ei, eu já estava primeiro aqui. Quem está na frente aqui sou eu. Eu não abro mão, não. E ele vinha de Santa Cruz, dirigia os cultos. Depois a esposa dele foi quem começou o círculo de oração, na época. E eles dando assistência a um casal, uma bênção aos irmãos. Depois eu fui diácono na igreja, servindo o reino de Deus. Depois, aí o presbítero foi embora. Aí foi quando o pastor disse, irmão, pronto, você agora fica. Se eu não tivesse chamado para servir, eu dizia, não fico não, coloque outro. Né? Mas eu, amados, tinha a certeza que eu estava servindo o reino de Deus. Amém? Então nós somos chamados para servir naquilo que Deus quer que a gente sirva. E hoje estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Mas tem uma longa caminhada, tem uma longa história. Amém? Eu não surgi do nada, não. Tem um processo muito grande. Tem uma história que, se fosse contar, dava um livro. Quem sabe um dia eu não vou escrever um livro contando a minha história, para edificar a vida de outras pessoas, de outros ministros, né? Mas só Deus sabe os caminhos que trilhei. E cada dia a gente tem aprendido. Amém? Temos aprendido muito com o Senhor. E uma das coisas que nós queremos concluir nessa noite, com a palavra, esteja disposto a servir. Amém? Não questione o que Deus colocar em suas mãos. Irmão, você vai dirigir o culto. Pastor, por amor de Deus, não, coloque outro, eu mesmo. Não, pastor, é por amor de Deus, não, me deixe no banquinho. Me deixe só aqui no banquinho. Eu fui chamado para isso. Ninguém foi chamado para estar esquentando cadeira e banco de igreja, não, irmãos. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus.
Amém? Aleluia. Não tem isso de crente de banco. Isso é coisa também de falsa humildade. Aquelas pessoas que dizem, irmão, não, irmão. Alguém pergunta, você é o que na igreja? Não, irmão, não sou nada. Eu sou um crente de banco. É tão bom ser um crente de banco. Amados, a palavra de Deus diz que nós somos ministros do Senhor. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos ministros de uma nova aliança. Amém? Aleluia. Ministrar é isso, é servir. Ministrar é servir. Então, eu e você fomos chamados para servir. Não vamos questionar nada. Isso aqui, amém, pastor, em nome de Jesus, estamos dispostos, né? Irmãos, a gente orou a Deus e Deus tocou no nosso coração de enviar vocês para um determinado lugar para fazer uma obra. Pastor, não, por amor de Deus, não, pastor. Amém, pastor, eis-nos aqui. Eita, e agora? E para eu me alimentar, isso e aquilo outro. Amado, Deus cuida. Amém? E é por isso que nós temos buscado a Deus e nos fundamentar, para nós termos uma igreja fundamentada, para quando chegar um momento como esse, de enviar missionários, eles não ir passar fome, eles têm uma igreja forte, que sustenta eles e que abençoa a vida deles. Amém? É esse modelo de igreja que Deus tem gerado no meu coração, desde que eu iniciei, né? Embora que eu não fui assim, e eu sempre falei, eu digo, Senhor, o que eu passei, eu não quero que os obreiros que trabalhem comigo passem, eu quero fazer diferente, porque o que eu passei, eu não quero que os obreiros que trabalhem comigo passem por o que eu passei, de jeito nenhum. Eu quero fazer diferente, eu quero que eles tenham o melhor, eu quero que eles vivam a palavra de Deus, eu quero que eles se entreguem à obra de Deus por inteiro, faça com alegria, e não o que eu passei. Eu poderia dizer, não, o que eu passei, os obreiros que trabalham comigo vai passar do mesmo jeito. Não, eu não quero isso. Amém? E Deus também não quer isso. Ele tem nos ensinado a sermos um ministério de honra, e nós vamos cada dia honrar ao Senhor com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, vamos ficar de pé, vamos orar, as horas se foram, mas eu creio que essa noite Deus falou muito conosco. Amém? Vamos confiar, vamos dar as mãos e vamos fazer uma grande obra que tem para ser feita aqui em Pão de Açúcar. Amém? Os milagres, a palavra, ela vai continuar tendo força, né? Muito me alegrei com mais uma notícia da senhora que a gente orou por ela, assim, com câncer, amados. A mulher estava em cima de uma cama, os irmãos que foram, alguns irmãos que eu chamei, que foram com a gente, viram a situação que estava aquela mulher, né? Abrindo a boca, fechando, só esperando a hora da morte. E com poucos dias me falaram que ela estava com uma melhora boa, ela já estava se alimentando. E fiquei sabendo esses dias que a mulher já está se sentando, né? Já está se sentando, irmão Marcos. Aleluia. Então Deus, ele faz milagres. E eu falei para os irmãos, eu digo, agora a gente vai voltar lá, e a gente vai falar a palavra de Deus para ela, e a gente vai mostrar para ela, né, que ela continue firmada em Deus, para que ela sempre conserve a sua cura na palavra do Senhor. Então nós vamos retornar lá, vamos levar a palavra. No dia que a gente foi, ela só ouvia, né? Até a irmã disse, não, ela tá em coma, né? Mas a senhora já está se sentando, e em nome de Jesus ela já está apta para ouvir a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E tem muita gente, amados, aqui. Deus vai curar muita gente. Deus vai fazer grandes milagres através das nossas vidas. Aleluia, porque Ele derramou sobre nós essa unção. Senhor Deus, te damos graças, meu Pai, nessa noite. Obrigado, meu Deus, por a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, que um tempo de milagres é chegado, que um tempo de maravilha, Senhor, é chegado na vida
da igreja, em Pão de Açúcar. Pão de Açúcar vai ver os grandes milagres de Deus. Pão de Açúcar vai ver os grandes milagres, as grandes curas que o Senhor vai realizar. Porque muitos acham, Senhor, que só acontece cura lá em São Paulo, que só acontece cura lá no Rio de Janeiro, que só acontece cura lá no Recife, porque lá tem um pastor que cura, porque em São Paulo tem um pastor que cura, porque no Rio de Janeiro tem um pastor que cura. Pão de Açúcar vai saber que quem cura é Jesus Cristo. Pão de Açúcar vai saber que quem cura é a palavra de Deus, não é a nova aliança, não é o pastor, não é os irmãos, é a palavra da verdade que vai curar, que vai libertar, e não vai ter necessidade, Senhor, de ninguém sair daqui para ir buscar cura fora, mas eles saberão que há um lugar que estará aberto para orar pelos enfermos, para ensinar a palavra e dizer para eles que Jesus continua o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Nós te louvamos, Senhor. Guarda-nos cada dia com a tua palavra, porque o inimigo não fica satisfeito com isso, com essa visão, com esse propósito, mas nós estamos firmados em ti e cumpriremos a tua vontade, em nome de Jesus, porque o que começou a boa obra vai terminar. Aleluia, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e sempre. Todos digam amém. Abrace quem está do seu lado e diga: essa unção está sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus.